Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o estudo do livro dos Coríntios, na verdade, a primeira carta aos Coríntios. Na sequência, nós já faremos a segunda. Então, pega sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, a cidade que contemplava, que mantinha a igreja, era a cidade de Corinto. Então, a cidade está aqui colocada numa região chamada Acaia. E ela ficava, então, nesta parte aqui, bem no entroncamento, numa rota que ia diretamente de Roma para o Oriente. Na verdade, ali haviam várias rotas de comércio. Era, portanto, uma cidade bastante grande para a época. Ela tinha mais ou menos 500 mil de habitantes, dizem os exegetas, dizem os estudiosos. Ela era uma cidade cosmopolita, ou seja, ela tinha várias pessoas de vários lugares do mundo. Era uma cidade ativa intelectualmente, não era uma cidade com poucas pessoas que tinham formação, ela tinha aí todo um histórico de formação. Era uma cidade que materialmente, economicamente, ela era próspera, entretanto, era moralmente corrupta. O que mais chamava a atenção na cidade de Corinto, onde a igreja dos coríntios, né, ficava, é que havia ali um culto muito forte a uma deusa chamada Afrodite. E todas estas manifestações religiosas naquela época tinham relacionados com ela as chamadas prostitutas sagradas. Afrodite, só Afrodite, que era a maior, ela tinha mais ou menos 1000 prostitutas sagradas. A antiga Corinto foi totalmente destruída por um soldado romano, múmios arcaicos, em mais ou menos 146 a.C. E ela foi, 100 anos mais tarde, mais ou menos, foi reconstruída como uma colônia romana. Os primeiros habitantes de Corinto eram romanos, portanto, mas haviam muitos gregos, tanto é que a carta ela está bastante centrada na filosofia grega. Esses gregos tinham assim um número bastante grande de habitantes desta região. A população judia também era numerosa, tanto isto é verdade que eles possuíam ali, naquele local, uma sinagoga. E para ter uma sinagoga era preciso ter um número razoável de pessoas. Só para que o amado se localize das coisas que estão aqui, dos lugares todos, nós vamos ver aqui, ó, Corinto ficava aqui, portanto, nessa bolinha aqui. Atenas ficava aqui. Paulo também pregou em Atenas. Se nós subirmos para a Macedônia, ele fala várias vezes, ele fala sobre a Macedônia. Se nós subirmos aqui, nós vamos encontrar Bereia, aqui em cima, e do ladinho Tessalônica. Nós temos também cartas aos Tessalonicenses. Um pouquinho mais para a direita, indo da Macedônia em direção à Ásia, nós vamos encontrar aqui Filipe.
Filipos, né, que é a cidade de Filipos, onde também havia uma igreja e que Paulo também escreve para eles a carta aos Filipenses. Então, a Acaia, quando o amado ouvir na Bíblia, ler na Bíblia sobre a Acaia é esta região aqui. Quando o amado ouvir falar sobre Macedônia, é esta região aqui. Em direção à Ásia, a Ásia fica para cá, nós temos a Trácia, que é menos falada na Bíblia. Aqui nós temos a Ásia, e aqui na Ásia nós vamos ouvir falar, vira e mexe em algumas passagens de Niceia. Um pouquinho mais para baixo nós temos Pérgamo, uma das igrejas do Apocalipse, né? Tiatira está aqui, Esmirna está aqui, Sardes está aqui, Filadélfia está aqui, Éfesos está aqui, Laodiceia está aqui. E aí essa parte aqui da Ásia, depois vindo, né, seguindo direto pela Ásia e dobrando aqui para baixo, mais lá para frente, é que entramos no Oriente Médio. Então, esta era a região onde Paulo estava nesses momentos todos aqui. Então, Corinto está aqui, Atenas, Bereia, Tessalônica, Filipos, né? E depois ele vai falar de Éfesos, né? Então, Éfesos ele vai falar várias vezes na carta aqui de Éfesos. Bom, qual era a relação de Paulo com a cidade? Paulo tinha um relacionamento, ele estava numa missão. Nós já vimos que Filipos era ali pertinho, Tessalônica era ali pertinho, Bereia também. Então, ele estava vindo de uma missão, vindo de Filipos, Tessalônica e Bereia. E aí ele passa, portanto, por Atenas e passa agora por Corinto. Em Corinto, ele se hospeda na casa de dois conhecidos nossos. Nós já ouvimos falar desses dois, Áquila e sua esposa Priscila. Eles eram judeus e eles tinham casa por ali, eles deram, portanto, abrigo, habitação para Paulo, mas eles também tinham casa em Roma. E lá em Roma eles foram expulsos, não eles, mas os judeus foram expulsos de Roma por causa de um decreto de um imperador chamado Cláudio. Tanto Áquila quanto Priscila, eles abrigavam na sua casa uma igreja. E Áquila era, do mesmo jeito que Paulo, ele era também um fazedor de tendas. Portanto, ele trabalhava com couro, né, fazendo tendas. Os seus companheiros de viagem dessa região toda era Silas, Timóteo. Mas, neste momento, Silas e Timóteo estavam ocupados na Macedônia, lá para cima. Ele estava em Éfeso, Silas e Timóteo estavam na Macedônia, não se sabe direito ao certo se em Filipos, se em Tessalônica ou se em Bereia, mas, portanto, ele fez a missão meio que sozinho, né, junto com Áquila e Priscila. Ele pregou, mas ele foi confrontado pelos judeus. A gente viu agora há pouco que haviam judeus suficientes para que existisse uma sinagoga, e tinha que ter um mínimo, né, para que se fizesse uma sinagoga. E existia uma sinagoga ali, e, portanto, tinha uma quantidade razoável de judeus. E aí, quando ele começa a pregar, os judeus começam, então, a trazer problemas, a confrontar a pregação de Paulo. E ele é, portanto, constrangido a deixar
a sinagoga, porque ele sempre ia para a cidade e ele começava a pregação sempre na sinagoga. Então ali ele foi constrangido a sair da sinagoga e ele foi para uma casa muito próximo à sinagoga para fazer ali o centro, a igreja onde as pessoas se reuniam. Apesar dele ter sido constrangido a abandonar a sinagoga, um judeu que era o principal da sinagoga, de nome Crispo, ele se converte, tanto ele quanto a sua casa toda. Né? Seus inimigos faziam de tudo para diminuir o trabalho e fazer obstáculo, impedir o trabalho de Paulo. Né? Eles, inclusive, levaram Paulo diante do procônsul, que era um dos julgadores romanos daquela época e ali. E Galho, quando ele percebe que a coisa não é uma coisa judicial, não é jurídico o problema que eles estavam tendo, era religioso, então ele libera Paulo. Né? Ele permanece mais ou menos por 18 meses, 1 ano e meio, em Corinto fazendo a obra. Portanto, ele passou bastante tempo ali. E quem fica no lugar dele é um homem de nome Apolo. Apolo, ele era, em verdade, de Alexandria. Portanto, todo o conhecimento dele foi obtido em Alexandria. Quando ele chega na cidade, quem recepciona é de novo o casal que nós já conhecemos. Né? E ele fica ali e quem dá todas as informações, quem ensina Apolo são estes dois, é o casal que nós vimos, né, agora há pouco. Então, e ele fica no lugar de Paulo. Mas a gente entende que ele não ficou por muito tempo. Tanto é que numa parte da carta, mais no finalzinho da carta, eles também já mencionam, já querem saber se Apolo vai voltar. Porque Paulo saiu, depois de um tempo Apolo sai, e depois eles querem saber se Paulo volta e se Apolo, principalmente, volta. Ele fica sabendo de alguns problemas ali. Né? Havia, na verdade, o que dá para entender é que houve uma negação desta autoridade de Paulo. Não se sabe direito qual era o problema que estava acontecendo. Nós temos uma ideia de que haviam preferências. Então, algumas pessoas preferiam Paulo, preferiam Pedro, preferiam Apolo, porque evidentemente haviam diferenças na hora de falar. Então, algumas pessoas preferem que este ou aquele explique as coisas porque entendem melhor. Então, eventualmente era esta a situação aqui. Ele resolve mandar Timóteo, depois que ele sai da cidade, ele resolve mandar Timóteo, mas parece que o problema só piora. E aí, então, nós temos uma sequência de coisas que acontecem entre visitas e cartas. Paulo, eventualmente, ele perde um pouco a paciência e ele começa a se impor como apóstolo. Né? Então, nós vamos ver aqui, pelo que nós entendemos das coisas que são contadas na primeira e na segunda carta aos Coríntios, nós entendemos que Paulo fez principalmente 3 visitas. São 3 visitas, com certeza, que Paulo tenha feito à cidade de Corinto. A primeira, quando ele funda a igreja, ele fica 18 meses lá. Depois ele volta para tentar corrigir os problemas que ele ficou sabendo
né? Essa segunda visita, ela ficou conhecida como a visita penosa, porque ali ele já tinha perdido a paciência e ele vai agora sim, não muito amigável, ele vai com a vara na mão, ou seja, para fazer a correção daquilo que eles estavam fazendo de errado. E uma terceira visita depois da segunda carta aos Coríntios, isso lá no final. Em relação às cartas, nós temos 4 cartas. Destas 4 cartas, só 2 permaneceram. Outras 2, muito provavelmente, foram descartadas, porque eram cartas bastante pesadas. A primeira carta, chamada Carta Anterior, ela foi perdida e Paulo puxava a orelha deles. A segunda carta, que ficou conhecida como 1 Coríntios, é esta que nós vamos começar a estudar agora. Depois disso, ele manda uma outra carta, mais severa ainda, que é chamada Carta Severa, e que foi perdida. Muito provavelmente perderam a carta, né? Imagina-se por que razão. E uma quarta carta que ficou conhecida como 2 Coríntios, que nós vamos estudar depois de terminarmos desse nosso estudo da primeira carta aos Coríntios. Bom, por que ele está escrevendo esta carta? A primeira carta aos Coríntios, esta que ficou para nós. Na verdade, era a segunda, mas como a primeira se perde, esta ficou chamada de primeira. São 3 razões. Primeira razão, porque eles escreveram uma carta. Eles escreveram uma carta fazendo algumas perguntas para Paulo. Então, Paulo escreve a resposta. Uma segunda razão é que ele ficou sabendo de algumas questões não muito próprias para cristãos. Então, divisões, incesto, impureza sexual, um espírito contencioso, ou seja, toda uma série de coisas que não convinham para santos. E, portanto, ele aproveita para explicar sobre isso. E, finalmente, ele termina a carta falando sobre alguma coisa sobre ensino doutrinário, mais especificamente sobre a ressurreição, que também era um assunto que pouco eles conheciam e que eles estavam sempre questionando a respeito disso. Bom, onde estava Paulo quando ele escreveu e quando? Qual é a data desta carta? Paulo provavelmente estava em Éfeso, porque ele fala que não pode sair de lá. Ele está terminando o seu ministério lá em Éfeso, e assim que ele terminar, ele vai para Corinto. Então, ele estava em Éfeso quando ele escreveu a carta. Provavelmente, ele escreveu no último ano em que ele estava em Éfeso. Em Éfeso, ele passou 3 anos. E ele escreveu a carta, portanto, no último ano. Isto vai dar mais ou menos depois do ano 50. 51, 2, 3, a gente não tem certeza da data correta. Sabe-se que foi depois do ano 50. Mais ou menos até metade do ano 50, até 55 é razoável que ele tenha escrito esta carta. Esta carta, a primeira carta, ela é dividida em 8 grandes pedaços. Né? O primeiro, a introdução, que é comum e normal de todas as cartas de Paulo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois ele vai falar sobre a divisão na igreja, e aí ele leva quase 4 capítulos para falar sobre isso. Depois ele fala sobre as imoralidades, e ele leva aí quase 2 capítulos para falar sobre isso. Depois ele vai falar sobre o casamento num capítulo, sobre a alimentação, as impurezas de alimento, enfim, estas coisas todas. Ele vai usar o capítulo 8
9 e 10 para falar sobre isso. Portanto, 3 capítulos. O capítulo 11 até o 14, ele vai falar sobre a ordem no culto, várias questões relativas à ordem do culto. E aí ele termina falando sobre a ressurreição. E na conclusão, as orações, né, dele, as saudações, enfim, o fecho, né, de toda a carta, como é a carta de Paulo. Pois muito bem, como é que é essa introdução? Igual a todas as outras cartas de Paulo. Paulo se apresenta como apóstolo. E como apóstolo, ele se coloca na autoridade apostólica. Tá, mas ele não era um apóstolo dentre os 12. Como assim ele está falando que é um apóstolo? Tá, ele é um apóstolo porque, como foi, a gente tem que lembrar da conversão dele. Ele estava indo para Damasco, no caminho para Damasco, de Jerusalém para Damasco, quando ele é chamado, ele tem uma visão de Cristo. Então ele vê Jesus. E nesta visão de Cristo, nesta conversa direta com Cristo, é o próprio Cristo que lhe dá a mensagem, ele dá o apostolado, a missão de ser apóstolo. Portanto, ele é apóstolo sim, porque uma das condições para ser apóstolo é ter visto Jesus ressuscitado. E ele viu no caminho de Damasco. Portanto, aqui ele fala que ele é sim um apóstolo, ele tem autoridade sim, não é só Paulo que tem autoridade, não é só Tiago, não é só João, não é só Marcos, não, ele tem sim autoridade porque foi dada pela vontade do próprio Deus, numa conversa que ele teve, num encontro que ele teve com o próprio Jesus. Portanto, ele, como apóstolo, na sua autoridade, ele escreve uma carta dirigida aos santos, ou seja, àqueles que compõem a igreja em Corinto, são chamados de santos. E ele menciona, então, duas grandes condições aqui. A graça, que é dada em Jesus, né, por Deus Pai, e a paz, o shalom, que não é só ausência de violência, é tudo que de bom se possa tomar. Então, ele vai saudar os coríntios, né, os coríntios, com graça vinda de Cristo, dada por Deus e na paz do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.